Oi, gente, eu sou Monique Pedrosa, grávida naturalmente aos 42 anos. Estou super atrasada com esse vídeo, porque eu já estou de 34 semanas, quase 35, quase 9 meses. E, gente, a minha gravidez foi muito conturbada, por isso que eu tô parando agora para poder gravar esse material. E eu queria contar um pouquinho como foi que eu engravidei naturalmente aos 42 anos. Detalhe, né? Com uma doença autoimune na tireoide, doença de Graves, que é uma doença que ataca a nossa tireoide. E desde que eu descobri o diagnóstico da doença de Graves, em 2018, eu venho cuidando muito da minha saúde, da minha alimentação, suplementação. E isso me deixou mais saudável e a minha doença hoje eu posso dizer que está em remissão, tá? Mas isso também pode ser pauta para um outro vídeo só sobre a doença de Graves. Quando eu recebi o diagnóstico lá em 2018, eu já tinha o meu filho hoje tem 12 anos, né, meu rapazinho. E eu queria ter mais um filho. Meu sonho era ter 2 filhos. Meu sonho era ter um menino e uma menina. E aí esse sonho tinha sido deixado de lado porque o médico falou para mim que com a doença autoimune, doença de Graves, eu não engravidaria. Ele disse que eu poderia ter um câncer, que eu poderia ter vários problemas de saúde, que essa doença poderia levar até a morte. É aquela doença que deixa o olho esbugalhado, sabe? E graças a Deus eu nunca tive e também desde então venho cuidando muito da minha saúde, principalmente da alimentação. Quando foi em 2019, aí eu já tinha 30 e poucos anos, eu fiz uma reposição hormonal com a mesma que eu fiz agora ano passado. E meus hormônios estavam muito baixos, testosterona, progesterona, tudo baixo. Se eu não me engano, eu tinha 35 anos. E ela arrumou meus hormônios. Aí o que aconteceu? Eu engravidei, só que o tratamento com progesterona ele estava muito no início. E eu comecei a ter sangramentos e logo depois que eu descobri a notícia da gravidez, eu perdi o bebê. E desde então eu desisti desse sonho de ter outro filho por causa do medo de perder, porque eu consegui engravidar, mas eu não conseguia segurar a gravidez. E um dos motivos era a doença autoimune e também a baixa de progesterona na mulher, que é o hormônio que segura a gravidez. O tempo passou, em 2023 eu me divorciei do pai do meu filho e eu falei, agora... E aí em 2023 eu fiz 40 anos e pensei, não vai mais rolar, né? Esse negócio de ter mais filho. Eu já estava muito satisfeita com o meu filho e passei a focar na minha carreira de terapeuta, né? Que eu sou terapeuta integrativa. Terminei meu doutorado, comecei em 2022, terminei agora em 2025 e estava super feliz de trabalhar na minha área, de focar filho grande já e não tinha intenção nenhuma de ter outro filho, de engravidar. De jeito nenhum, isso era a última coisa que passava pela minha cabeça. Mas o plano de Deus foi diferente para mim, na hora eu não entendia nada, acho que é por isso que eu demorei a assimilar tudo isso e tô vindo aqui agora contar. 2025, eu comecei a namorar um rapaz, né? E 3 anos mais velho que eu. Hoje ele tem 45 anos. E aquele alvoroço todo, aquela paixão e tal. E ele já com filhos e eu sempre falava, não quero ter filho, mas vamos cuidar com coito interrompido, com tabela, e eu não vou engravidar porque eu não posso tomar remédio, eu não posso tomar anticoncepcional, e eu achava que eu não engravidaria de jeito nenhum. Tanto que, além do diagnóstico de doença autoimune na tireoide, eu tinha acabado de receber também o diagnóstico de endometriose, e a minha endócrino também estava achando que eu ia entrar na menopausa. A ginecologista e endócrino falaram que os meus hormônios estavam muito ruins, que eu não engravidaria mesmo, então eu estava tranquila. E a minha menstruação ano passado, 2025, começou a atrasar muito, eu já estava muito acostumada. Eu falei assim, isso deve ser mesmo que eu tô perto da menopausa, 41 anos, que foi quando eu engravidei. Não, engravidei com 42 mesmo. Eu fiz 42 em agosto e descobri a gravidez em outubro de 2025. Aí eu fiz uma consulta com essa minha amiga de Foz do Iguaçu, doutora Cibele, e ela falou assim, vamos arrumar esses hormônios de novo. Então eu comecei a fazer reposição hormonal com progesterona de novo, entre outras coisas que ela me passou. Eu comecei a repor testosterona, outras vitaminas, várias coisas que estavam baixas.
Aí estava ali plena, comecei lá pelo meio do ano passado a repor a progesterona, que é um gelzinho, ó, que você passa assim no braço, porque é bioidêntico, tem a nanotecnologia e tal. Falei, agora a minha progesterona vai subir, vai melhorar o humor, TPM, sono, isso aqui melhora tudo, né? Só que eu não contava que eu ficaria fértil, porque eu nem ovulando estava. Não tinha ovulação, não tinha. Menstruação atrasava todo mês. Falei pra ela, ó, daqui a pouco eu tô na menopausa. Ela é realmente estradiol, tá tudo desregulado e tal. Vamos repor isso aí, vamos arrumando aos poucos. A ideia era começar a repor com progesterona e depois a gente vê estradiol, essas coisas, por causa da possível menopausa. E eu sou uma pessoa que me cuido muito, cuido da alimentação, fazia academia na época, né, que aconteceu minha gravidez. Quando é outubro, ela tava uns 8 dias atrasada, minha menstruação, e eu comprei um testezinho desses mais baratinhos de fitinha e estava indo para São Paulo num congresso. E nem dei confiança para aquele teste. Eu olhei pro teste assim, 7 horas da manhã, 2 fitinhas. Eu falei, não é possível. Eu devo estar louca porque eu ainda não tomei café, falta de café. Eu sem café fico com muito sono. Isso deve ser um sonho, eu não tô grávida, não. Fui pedir outro teste digital. Aí deu lá, positivo. Aí eu falei, não aceitava, sabe? Eu não conseguia acreditar. Fui para São Paulo nesse dia, chegando lá eu fiz mais 3 testes digitais, daquele que aparece grávida 3 semanas, o outro escrito não sei o que. Eu fiz todos os testes diferentes para poder ter certeza. Eu fiz uns 5 testes e ainda não acreditava. Fui para o congresso sem acreditar. Voltei aqui para minha cidade, aqui em Minas Gerais, fui fazer o exame de sangue, o beta-HCG, positivo. E eu ficava repetindo a cada 2 dias porque eu não tava acreditando. Aí veio o medo. Tá bom, tô grávida, aceitei. Não contei pra ninguém a princípio, porque lembra que eu perdi o bebê em 2019? Meu medo era ter essa perda gestacional de novo. E foi muito doloroso. Foi aí que eu comecei a tomar por conta própria Ultragestan, que é a progesterona 100 miligramas que a gente compra na farmácia, não precisa receita médica, nada. Porque quando eu comecei a tomar na outra gestação, quando o médico me passou, eu já estava sangrando. Então eu falei assim, já que eu estou grávida, eu não quero passar por isso, eu vou tomar Ultragestan. Então eu tomava um por via oral e um por via vaginal, que ele é um ovinho que você coloca lá dentro. Comecei a tomar e, gente, eu não tive sintoma nenhum de gravidez. Agora eu vou falar um pouquinho de sintoma. Eu não tive sintoma, nenhum enjoo até hoje, nada de enjoo. A única coisa que eu tive muito foi sono, um sono assim absurdo, muito sono, um cansaço assim mental, esquecimento, né? Fiquei bem esquecidinha, tipo voada, cabeça voada, sempre querendo dormir, sabe? Não tive enjoo, não tive tontura, desmaio, nada. Os primeiros 3 meses foram assim excelentes. Não tive maiores problemas, não tive sintoma de aborto, nada. Em resumo de como eu engravidei aos 42 anos naturalmente, eu acredito em Deus, que Deus sabe todas as coisas, mas eu acredito que a reposição hormonal e o meu estilo de vida saudável que eu venho levando, né, desde quando eu descobri a doença de Graves em 2018, que é tirar o glúten, comer alimentos de verdade, sabe? Aquela alimentação mais natural. Evita ao máximo açúcar, lácteos, porcarias assim em geral, refrigerante de jeito nenhum. E fazia atividade física. Eu sendo terapeuta, né, sendo naturopata, então estou sempre estudando, tomando as vitaminas, estou sempre estudando ali no ortomolecular, tratando de dentro para fora. Então eu estava com um corpo muito saudável. Tanto que eu tinha feito a bioimpedância e tinha dado 27 anos no meu teste lá da bioimpedância. Um dos sintomas que eu desconfiei na época que estava estranho é que eu engordei. Então, assim, uns dias antes de fazer o teste, eu falei assim, eu nunca tive esse peso. Aí eu falei assim, por que eu tô pesadinha assim? As pessoas que seguem o meu Instagram perceberam
que um pouco ali na época da descoberta da gravidez, eu estava gravando o rosto e eu estava um pouquinho inchada, assim, o rostinho, mais do que eu tô agora, inclusive, se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver que tem uma época de quando eu dou a notícia, lá tem eu dando a notícia da gravidez, eu estava mais cheinha do que eu estou agora, por incrível que pareça. Mas bem, isso é papo para os próximos vídeos, eu quero voltar e contar o que me aconteceu depois disso, né? Até mesmo com o relacionamento com o pai dela, que não está mais aqui hoje, não morreu não, tá vivo. Mas as questões que eu passei que me fizeram até emagrecer, né? Tá mexendo aqui. Eu emagreci, bebê parou de engordar, né? Mês passado, então por isso que eu tô meio sumida e por isso que eu resolvi gravar hoje, porque nós estamos super bem. Eu voltei pro peso que eu deveria estar. A bebê está num peso legal agora. Amanhã nós teremos Doppler. E ela estava com 2,3 kg na última consulta, então está ok, estamos ok. E agora é só aguardar aí, porque já está pertinho da chegada dela. Eu quero voltar aqui e contar mais sobre a evolução da gravidez para você e sobre o que aconteceu depois, tá? Com a questão do meu relacionamento com o pai dela. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você tiver alguma dúvida e estiver passando por isso e quiser me perguntar até mais sobre a reposição hormonal, até com quem que eu fiz, quem eu indicaria, que eu conheço profissionais quase no Brasil inteiro, até para quem é de fora do Brasil, dá para fazer consulta online. Se você quer engravidar, se você tem mais de 40 anos e quer engravidar, uma coisa eu já recomendo: cuide da sua saúde, cuide de si, cuide do seu emocional, limpe o seu organismo, porque nós somos um aquário para o nosso peixinho, que é o nosso bebê. Então, para o nosso bebê vir bem, a gente precisa estar bem, precisa estar com o organismo ok, tá? E a questão da reposição hormonal, quem tiver dúvida pode me escrever que eu terei maior prazer em responder. Um beijo, fique com Deus e vou mostrar meu barrigão pra vocês. Tchau, até o próximo.